É uma alegria ter você aqui na programação da TV Evangelizar e melhor ainda porque agora estamos juntos aqui no programa Vida em Foco. Esse programa é transmitido para todo o Brasil, estamos ao vivo, transmissão via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E você tem ouvido eu falar que agosto é o mês das vocações, mas também é um mês dedicado à primeira infância. Por isso a gente vai trazer esse tema de hoje. Por quê? A primeira infância, que vai ali entre o nascimento mais ou menos até os 6 anos de idade, é um período crucial para o desenvolvimento da criança. E você vai ter acesso hoje a um projeto que se chama Crescendo com Você, que ajuda as crianças nesta primeira infância a de fato se desenvolverem da melhor forma, principalmente aquelas crianças em estado de vulnerabilidade. Então eu vou conversar já com o diretor de país do Child Fund Brasil, o Maurício Cunha, que vai nos explicar um pouco mais sobre essa primeira infância e também sobre este projeto. E nós vamos falar sobre dores articulares. Você tem, de vez em quando, um mau jeito no ombro, no cotovelo, na perna, aí não sabe se deve ficar preocupado, se tem que fazer algo, se dá para a gente prevenir. Então nós também vamos falar com um especialista sobre isso para que você cuide muito bem das suas articulações. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Vamos abrir então esse programa falando sobre a primeira infância. Então você tem crianças em casa? Você tem filhos, netos, sobrinhos, primos que estão ali naquela idade que aprendem tudo, que parece que estão ali só na atenção, só observando e vão aprendendo. Essa é a primeira infância, né? Eles estão, acho que, prontos para aprender. Então, tão importante esse desenvolvimento infantil. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigada por trazer esse tema para a gente. Estou aqui com o Maurício Cunha. Tem uma gama de títulos, meu querido. Administrador de empresas, engenheiro, mestre também em antropologia social, doutor em políticas públicas, é fundador do CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, também conferencista, autor de 4 livros da área de direitos humanos e ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Atualmente, o diretor do Child Fund Brasil. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, Carol. Uma alegria estar aqui. Eu que agradeço. Eu fiz questão de ler aqui teu currículo, entre aspas, meu querido, porque é para dar a referência mesmo, né? De quem entende o que vai falar. Então eu queria primeiro começar por essa fase importante da infância, para que as pessoas entendam, porque muitas vezes é a fase mais desafiadora também para a família, certo? Exatamente, é a fase mais importante do desenvolvimento humano. Você até brincou um pouquinho, falou, você tem criança que pergunta tudo, que quer saber de tudo. Justamente entre 6 meses a 2 anos é aquela fase em que os neurônios estão mais ativos, ou seja, a criança ela está absorvendo tudo do ambiente ao redor, mesmo que pareça que não está. É a fase da formação básica, onde nós estabelecemos as sementes, as raízes para uma vida plena, para uma vida saudável e feliz, um desenvolvimento integral para essa criança. Por isso, o foco do mês de agosto, nós somos muito veementes nisso, de nós prestarmos atenção de fato no cuidado, na proteção, no bem-estar das crianças nessa fase. Com certeza, acho que é um alerta de alguma forma para todos os responsáveis por alguma criança. E aqui até vou ampliar, porque tem escolas, né? Também que entram, enfim, tem muitos profissionais, mas a família é o principal. Mas eu queria que você me contasse um pouco desse projeto, Crescendo com Você, e da própria fundação, né? Exato. O Child Fund. Qual que é o objetivo? Como que vocês trabalham? Certo. O Crescendo com Você é um programa que nós temos direcionado especialmente para as crianças de 0 a 6 anos, os seus pais, mães e cuidadores. É um programa do Child Fund Brasil, que é o Fundo para Crianças. Falar um pouquinho da organização para o pessoal entender. Nós somos uma organização já há 58 anos no Brasil, 85 anos no mundo, somos mais antigos do que a ONU. Nós atendemos mais ou menos 150 mil pessoas no Brasil, em 7 estados brasileiros. Nosso foco são crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. Por 3 anos nós somos eleitos a melhor ONG do Brasil na área da criança e do adolescente, pelo Instituto DOAR. Em 2022 é a melhor ONG na área da assistência social. Então uma organização já com bastante história, a gente começou cuidando lá de crianças na guerra
sino-japonesa em 1938, com crianças órfãs. Depois nós fomos nos aperfeiçoando e hoje nós cuidamos das crianças em vulnerabilidade, mas que estão no seio das suas famílias. Então a gente faz o trabalho integrado do cuidado com a criança, mas também o fortalecimento das capacidades protetivas dos pais e cuidadores em contextos de extrema vulnerabilidade no Brasil e no mundo. São mais ou menos 15 milhões de beneficiários no mundo. No Brasil nós alcançamos mais ou menos 150 mil pessoas. E um dos nossos programas que nós estamos lançando agora, justamente no mês de agosto, que é o mês da primeira infância, é o Crescendo com Você, onde nós direcionamos as atividades lúdicas para as crianças. A brincadeira é a maneira como essa criança nessa idade aprende. Então são uma série de atividades de desenvolvimento psíquico, motor para essa criança. Orientamos também os pais e cuidadores como educar essa criança, aspectos básicos na área de nutrição. Deixa eu te interromper um pouquinho, acho que eles vão trocar o microfone. Pode, só segura um pouco o teu raciocínio. Pode entrar, venha, meu querido. Você, pode trocar. Você conseguiu segurar teu raciocínio, meu querido? É que eu não queria perder tua fala, desculpa, tá? Vai, pode continuar. Então, é tanto direcionado para as próprias crianças, nas atividades lúdicas e brincadeiras com elas, como com os pais e cuidadores, porque infelizmente, Carol, a gente até uma pesquisa que o Child Fund fez, né? Quando a gente fala, por exemplo, da violência contra a criança, né? 80% de todas as violências contra a criança, seja física, seja psicológica e até sexual, acontece no ambiente doméstico. Então, é um tema bem delicado, né? Bem delicado. Então nós temos, infelizmente, em muitas famílias, um ambiente não de proteção, de desenvolvimento e cuidado, mas um ambiente de violação de direitos. Então, por meio desses princípios, nós chamamos de parentalidade lúdica ou parentalidade positiva, que nós ensinamos para as famílias o brincar, o acolher, o expressar afeto, o afirmar a identidade. Nós estamos semeando aí, colocando as bases para os relacionamentos sólidos no seio, no âmbito da família, que é esse locus por excelência do desenvolvimento infantil, e com isso protegendo a criança. Fora um tipo de violência, eu chamo violência passiva, que é a negligência. Que hoje, por exemplo, se eu for ver no Brasil quais são os maiores casos dos conselhos tutelares, o que eles mais atendem, né? Que é o órgão em todos os municípios responsável pela proteção dos direitos da criança, é a negligência, que não é uma violência ativa, mas podemos dizer que é uma violência passiva. A criança é abandonada, é deixada à mercê de si mesma, quando a criança tem que ser cuidada, principalmente nessa fase. Então, o Crescendo com Você é esse programa que integra famílias, cuidadores, também o cuidado deste cuidador. Nós ensinamos eles a se cuidarem, a se protegerem, o cuidado mental da mãe cuidadora, por exemplo. Hoje, inclusive, a mãe é a maior violadora de direitos da criança. Porque ela é que mais agride fisicamente a criança. Isso é estatístico. É porque essa mulher é má? Não, é porque ela está mais junto da criança e ela não está sendo cuidada. Então é um trabalho integrado, né? Das famílias, com as famílias e com as próprias crianças que precisam se desenvolver. E paralelamente a isso, nós temos um tema transversal, porque o Crescendo com Você é um dos nossos programas, mas também trabalhamos com adolescentes, com crianças de 6 a 14 anos e até com jovens nos nossos territórios, né? Mas um tema transversal que a gente tem, que é muito importante, eu queria aproveitar a oportunidade para conscientizar aqui os nossos telespectadores, é o da proteção online. Tá? Então nós orientamos, isso também vale para a primeira infância, de 0 a 2 anos, a criança não deve ter acesso a telas. Certo. A partir dos 2 anos, esse acesso tem que ser extremamente limitado. Crianças não devem ter redes sociais, por exemplo, até os 13, 14 anos. Mesmo depois dessa idade, tem que ser no perfil privado, tudo monitorado, porque você está limitando o universo da criança que está em desenvolvimento a uma realidade bidimensional. A gente sabe que isso é prejudicial para o desenvolvimento psicomotor dessa criança. Então, hoje, os pais, os cuidadores, muitos deles estão terceirizando para as telas, né? O tempo das crianças. Então esse também é um dos temas que a gente tem tratado, que eu gosto de chamar a atenção, porque é um tema que aflige a sociedade. A gente vive numa geração cujos cuidadores sabem menos de internet que os filhos. Sim. Então eles não têm as ferramentas muitas vezes para cuidar e para proteger adequadamente. Maurício, como que essas crianças chegam até vocês? Porque todos esses cenários que você colocou, eu fico imaginando que muitos são quase que imperceptíveis. Outros ficam ali fechados realmente no núcleo familiar.
Alguns de forma consciente, outras de forma inconsciente. Acredito que seja um grande desafio. É um grande desafio, porque a criança, ela precisa do olhar cuidadoso das pessoas ao redor. E aí nós contamos muito com os educadores, professores. Geralmente são as pessoas de fora da família que identificam identificar eventuais violências e que fazem a denúncia. A criança, ela vai falar, mas ela vai falar de algum outro jeito. É por isso até a gente falar sobre os sinais identificadores de que alguma criança está sendo negligenciada ou está sofrendo uma violência ativa, né? Ela vai manifestar isso de alguma forma, seja por terror noturno, timidez excessiva, algum tipo de agressividade, reinfantilização. Ela vai regredir no seu estágio de desenvolvimento. Ela vai ter dificuldade de relacionamento, ela não vai querer ir para a escola repentinamente, uma mudança de comportamento repentino ou uma hipersexualização no caso de um abuso sexual. Então, são leituras que são feitas e nós orientamos, né, a rede de proteção nos municípios onde nós atuamos, são 60 municípios, a terem esse olhar atento e, na dúvida, denunciarem, trazerem à tona. Inclusive, é importante dizer isso também, o próprio Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, não há o ônus da prova quando a gente fala de violência contra a criança. Se você está desconfiando que uma criança está sofrendo violência, você pode ligar 100 de qualquer lugar do Brasil, gratuitamente, você não precisa se identificar e você não precisa comprovar esta violência. Quem vai fazer isso são os órgãos da rede de proteção local. Tá. Regimentalmente, o Disque 100 é obrigado a acionar essa rede de proteção no território onde a criança está, conselho tutelar, eventualmente até a delegacia, dependendo do grau de violência, o Ministério Público, e essa rede é obrigada a investigar. Então é importante divulgar isso para que a sociedade tenha esse olhar atento, né, sobre essas crianças. E nós atuamos, Carol, você perguntou sobre como que nós acessamos, né? Nós escolhemos territórios de extrema vulnerabilidade no Brasil, né? Atuamos hoje, como eu falei, em 7 estados. Por meio do nosso núcleo de inteligência social, a gente tem cientistas que estudam esses indicadores sociais. É uma parceria com a PUC de Minas Gerais. E aí nós fazemos a intervenção social por meio de projetos nesses territórios com crianças. Quem executa esses projetos diretamente são organizações parceiras do Child Fund. Nós temos 20 organizações de base comunitária. Elas estão nos territórios. Nós enviamos os recursos para essas organizações e monitoramos o trabalho, mensuramos o impacto, acompanhamos muito de perto essas crianças, essas famílias, mas quem faz o trabalho na ponta são pequenas organizações que conhecem a realidade local. Isso também faz a força do nosso trabalho. Legal. E como que nós captamos os recursos para alcançar essa criança, né? É importante também divulgar, por meio do apadrinhamento. Famílias brasileiras, pessoas, escolhem uma criança de extrema vulnerabilidade para apadrinhar. E com isso elas repassam um recurso mensal. Com esse recurso nós garantimos que aquela criança que recebeu um padrinho, uma madrinha, será atendida nos nossos projetos. Que legal. E para quem quiser conhecer mais, Child Fund Brasil no Instagram, consegue por ali? Consegue ver as cidades que vocês estão, tudo isso? Tudo. childfundbrasil.org.br ou, para facilitar, porque o nosso nome é inglês, né? apadrinhamento.org.br. Você também vai olhar lá os territórios. Até se alguém quiser eventualmente apadrinhar uma criança, pode até escolher a criança. Muita gente tem uma filha, por exemplo, de 5 anos, vai escolher lá uma outra menina de 5 anos. É até pedagógico, né? Você acompanhar o desenvolvimento da criança. E o interessante também é que a própria criança vai se comunicar com o padrinho, com a madrinha. A gente faz essa ponte contando o que está mudando na vida dela. É uma experiência muito rica, tanto para a criança quanto para o padrinho e a madrinha. Nossa, muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente também, viu? Fico feliz de saber que tem alguém cuidando das nossas crianças. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo, viu? E você fique aqui conosco, aqui na TV Evangelizar, porque nós vamos conversar sobre aquelas dores articulares, aqueles barulhos que você está sentindo aí no teu corpo e ver como que a gente pode preveni-los também. Então, volte aqui comigo, a gente sai com as imagens de Divinópolis, em Minas Gerais, e você me acompanha pelo aplicativo da Obra Evangelizar, que é gratuito. Você pode baixar agora mesmo aí no seu tablet, no seu celular. E a padroeira de Divinópolis, sabe quem é? Nossa Senhora Imaculada Conceição. Volte comigo.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com você de todo o Brasil, aqui com o programa A Vida em Foco, mas eu sei que Minas Gerais me acompanha em bastantes cidades e é por isso que eu quero chamar agora para você compartilhar um testemunho que chegou para o padre Reginaldo Manzotti no programa Experiência de Deus e veio da cidade de Santana do Paraíso, lá em Minas Gerais. Acompanhe comigo. Escute este testemunho que foi deixado como uma graça recebida. Escute. Meu nome é Keiliane, de Santana do Paraíso, escuto pela Rádio Vanguarda Ipatinga. Tenho 2 testemunhos para dar. O primeiro é da minha gestação. Tinha sofrido um aborto e o Senhor fez uma oração com a moça que estava na mesma situação que eu, dizendo essas palavras: eu entrego ao Senhor o meu bebê e peço a graça de gerar novamente. Assim eu fiz. Daí 2 meses, novamente, tive a graça da gestação. E a minha filha hoje tem 2 anos de idade. O nome dela é Lívia Beatriz. É uma bênção na minha vida e daquelas pessoas que a cercam. A segunda é da minha habilitação. Na novena de Nossa Senhora do Carmo, o Senhor disse: vai, filha, levante as mãos e fale em voz alta aquilo que você quer receber de Nossa Senhora do Carmo. E assim eu fiz. Levantei a permissão da habilitação e pedi Nossa Senhora do Carmo para abrir os caminhos e que Nossa Senhora entrasse comigo no carro para que eu fizesse o exame e conseguisse obter a minha graça. E assim foi feito. No 5º dia da novena eu consegui obter a minha graça de tirar minha habilitação, depois de anos tentando. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, minha filha. Louvado seja Deus. Keiliane, lá de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Ela que contou 2 graças, 2 grandes graças recebidas. E assim, meus irmãos, nós vamos vivendo pela graça de Deus. Nós vamos nos sustentando na graça de Deus. E feliz de quem reconhece na vida esta ação de Deus. E se nós podemos viver na graça de Deus é porque nós conhecemos quem é Deus. E a missão da Evangelizar é levar a pessoa de Jesus Cristo. Para quê? Para que mais pessoas conheçam a pessoa de Jesus Cristo, para que mais pessoas possam estar nesse caminho de receber as graças. Então, você que nos ajuda, você que me recebe todos os dias aí na sua casa, pode também ajudar a obra Evangelizar aqui nesse QR Code. E desta forma, nós vamos entrar em mais cidades aí de Minas Gerais e de tantos outros estados no nosso Brasil. Nós estamos hoje em 18 capitais, mas podemos ir muito além. Estamos em cerca aí de 2.000 e alguma coisa o número de municípios, mas nós temos que crescer mais porque são muitas famílias que precisam desta graça de Deus. Então, você pode nos ajudar? Se você pode, nos ajude aqui por esse QR Code de forma que você abra o seu aplicativo bancário e faz um Pix normal, e isso de uma forma segura aqui pela TV Evangelizar nesse QR Code. Então, muito obrigada por nos ajudar e obrigada por me fazer companhia todos os dias aqui na TV Evangelizar, porque aqui a gente traz vários temas com especialistas que te ajudam. Como, por exemplo, as suas articulações, como estão? Eu sei que tem gente que tem dores, né? E vão olhar para essas articulações só no momento da dor. Outras pessoas que de repente estão se sentindo meio travadas, outros que estão meio crocantes, como a gente estava brincando aqui, tem alguns barulhos. Será que a gente está cuidando bem das nossas articulações? Porque olha, nosso esqueleto, né? Temos que olhar bem para ele. Então vamos ouvir de um especialista agora. Eu vou conversar com o Dr. Wagner Messias. Seja muito bem-vindo, meu querido. Médico ortopedista do Hospital Vita e especialista em ombro e cotovelo. Mas fala do esqueleto inteiro, não é não, meu querido? Seja bem-vindo. Oi, boa tarde a todos que estão acompanhando. Para mim é uma satisfação estar mais uma vez no seu programa, Carol. E realmente, o acometimento aí das articulações é motivo frequente de consulta nos diversos consultórios aí de ortopedia, reumatologia e tantos outros consultórios médicos. Dr. Wagner, então deixa eu começar te perguntando qual que seria, assim, os sinais que nós temos que prestar atenção de
algum alerta ou de algum problema que possa aparecer no nosso corpo. Ou seja, eu preciso escutar algum barulho, é a dor em si que vai me indicar. O que a gente tem que prestar atenção? Quais os sinais? Muitas vezes, barulho em si não é alguma coisa que precisa se preocupar. O barulho é normal, muitas vezes, da articulação, pelo deslizar de estrutura, de tendões, músculos. O que não pode acontecer é o barulho associado à dor. Isso é preocupante e muitas vezes as pessoas devem procurar auxílio médico, principalmente persistindo ali por algumas semanas, não está melhorando, às vezes já tomou até algum analgésico simples, evitar a automedicação, mas muitas vezes um analgésico simples, a pessoa persistindo com dor deve procurar. Existe uma outra situação que nós chamamos de cavitação, que é um vácuo articular, que é aquele do estalido dos dedos. Nós puxamos os dedos e tem esse barulho. Isso é natural, é pelo vácuo dentro da articulação, não é nenhum problema, as pessoas não precisam se preocupar. Agora, aquelas pessoas que têm dor durante a noite, durante o sono, que a dor está persistindo por mais de 5, 7, 10 dias, isso se torna preocupante e é interessante buscar uma investigação com um especialista para dizer que está tudo certo ou que precisa fazer algum exame. Dr. Wagner, você falou sobre o barulho do estralar, né? E tem muita gente que estrala pescoço, ombro, as costas, os dedos. Isso pode prejudicar de alguma forma as articulações? Porque eu sempre ouvi, na minha infância, acho que um monte de gente se identifica com isso, que estralar os dedos, por exemplo, engrossa as juntas. Isso é verdade? Não é verdade, a não ser que a pessoa faça um movimento muito brusco que já traga algum tipo de lesão. E aí a pessoa vai tendo lesões crônicas e esse tipo de cicatrização ou gera uma inflamação e aí poderia ter um alargamento dessa articulação. Porém, as artroses, elas são muito frequentes e os dedos são bem acometidos por desgaste natural da articulação ou algumas pessoas têm predisposição até genética. E aí, os dedos, né, as articulações dos dedos, elas têm um sinal característico que muitas vezes é engrossar a articulação e também muitas vezes ficar um pouquinho torto. E geralmente acompanhado de dor, mas isso é por conta de alteração decorrente da idade associada aí a outras alterações. Você falou da artrite, né? Artrite é algo que a gente pode prevenir? Inicialmente nós temos que identificar conceitos, tá? Porque a artrite é uma inflamação da articulação e a artrose é desgaste da articulação. Quando tem um desgaste, o paciente vai ter uma artrite, por isso que dói a artrose, por isso que dói o desgaste. Mas nem toda artrite vai ter desgaste, porque a artrite ela pode ser por gota, né, que é uma doença do ácido úrico, pode ser uma artrite inflamatória, que é uma artrite reumatoide, pode ser uma artrite reativa depois de um episódio de infecção, e aí é só uma artrite. Claro que dói, mas não tem desgaste da articulação. Agora, aquelas pessoas que passam de 45, 50, 55, 60, que já tem desgaste, aí sim vem a artrite, que é a inflamação da cápsula articular, e isso vai trazer dor à pessoa, que aí é uma artrose junto com uma artrite. Isso pode acontecer em qualquer articulação ou tem algum membro específico? Algumas articulações, elas são mais propensas, Carol. Nós vemos assim, o número de próteses de joelho para as artroses é muito grande, mas não quer dizer que outras articulações não gastem, né? Eu, como especialista de ombro, eu vejo desgaste de ombro das pessoas, mas é diferente do joelho. O joelho a gente vê muito mais que necessita de uma prótese do que do ombro. Agora, nós temos articulações que frequentemente gastam sem dar sintomas. Nós podemos ter artrose no corpo humano sem ter desgaste, sem ter dor. Um exemplo é a ponta da clavícula. Aqui nós temos o engate da clavícula com o ombro, e acima de 40, 45 anos, 100% das pessoas praticamente vão ter. E uma minoria só vai ter sintoma. Esse é um tipo de desgaste que pouco incomoda o paciente. Agora, um desgaste numa articulação de carga, como o joelho e quadril, mesmo um desgaste pequeno, costuma ser bem sintomático por ter que sustentar toda a carga do corpo.
Entendi. E como que são os tratamentos nesses casos de desgaste? Você mencionou prótese, mas é o único caminho ou não? Não. Bom, eu gosto de falar sobre a prevenção. A prevenção de condições, assim, dos hábitos de vida. As pessoas, então, nós temos que imaginar assim, o tabagismo. O tabagismo favorece desgaste de cartilagens. E isso é um fator predisponente. Então, a prevenção, ela também é importante para prevenir desgaste. Tá. Muitas vezes tem história familiar. Infelizmente, nós temos essa genética e não vamos ter como mudar. Mas, quando o paciente já desenvolve algum tipo de artrose, nós podemos aí começar a fazer tratamento medicamentoso com anti-inflamatório, associado à fisioterapia ou algum tipo de atividade controlada e algum tipo de atividade monitorada, porque muitas vezes a pessoa vai perdendo músculo, ela já perde músculo com o passar da idade e muitas vezes, associado a uma artrose, perde muito mais músculo. E por isso tem que manter o condicionamento, não necessariamente ganhar, mas pelo menos manter esse condicionamento físico para ter uma boa mobilidade, para conseguir desenvolver as suas atividades do dia a dia. Aí, quando tem os outros tratamentos, quando o paciente não está respondendo a um tratamento, nós temos outros tratamentos que podem ser utilizados como infiltrações, com corticoide, melhora a dor por um período, muitas vezes, é feito em consultório, com anestesia local. Existe a viscosuplementação, que é o ácido hialurônico, que pode ser aplicado também na articulação, né, para que, quando não muito grande a artrose, quando não está muito grave a artrose, frequentemente tem um resultado benéfico. Nós temos aí bloqueios de nervos e denervações, que são nervos sensitivos, que a gente pode desativar esse alarme do nervo, diminuindo a dor. O problema vai continuar, mas nós conseguimos minimizar a dor. Assim, além da prótese, nós temos outros tratamentos no meio do caminho. Principalmente porque um grande desafio para nós é um paciente com artrose perto dos 40, 45 anos. Nós, idealmente, procuramos fazer uma prótese acima de 70 anos, 60 anos, porque muitas vezes precisa trocar as peças. A gente fala em revisão, porque as peças se gastam. Então, passou 15 anos, 10 anos, precisa trocar. E aí é uma segunda cirurgia geralmente mais trabalhosa do que a primeira. Quanto mais pudermos postergar, melhor. E um paciente com 40 anos colocar uma prótese, a gente não tem essa ideia justamente porque vai precisar de novas cirurgias ao longo da vida. Entendi. E falando em prótese, Dr. Wagner, até qual que é o limite de idade que se faz prótese, o máximo? Hoje está ficando difícil falar nisso, porque as pessoas elas vão envelhecendo e buscam uma condição melhor para alívio da sua dor e para poder fazer as coisas do dia a dia. Eu já tive no meu consultório uma paciente de 90 anos de idade que ela me pediu para fazer prótese. E ela falou, eu já fiz todos os tratamentos, eu já fiz muita fisioterapia, tenho dor de noite, me atrapalha muito a minha vida, eu gostaria de pôr uma prótese. Imagine, uma senhora de 90 anos, mesmo sabendo de todos os possíveis riscos de uma cirurgia, ela não quer mais viver com dor. E assim, apesar de oferecermos outros tratamentos, ela sabe que a prótese tende a ser resolutiva. Portanto, não tem mais uma idade que a gente diga assim, olha, a idade limite. Depende muito das condições clínicas, como que está o coração, presença do diabetes, histórica de trombose. Nós temos que avaliar de uma forma clínica, mas nós temos muitos pacientes aí com 70, 80 anos que às vezes só tomam vitaminas ou tomam um remedinho da pressão, que tem uma saúde muito boa e que ela mesma vem pedindo pela prótese para poder ter alívio dos sintomas. Ou seja, mais um motivo para cuidar da saúde como um todo, né, Dr. Wagner? Com certeza. Mas te agradeço, viu? Estar aqui com a gente hoje. Eu sei que o senhor viria pessoalmente, mas teve que fazer uma cirurgia, então agradeço ter encaixado mesmo assim com a gente aí do Hospital Vita, viu? Muito obrigada, Dr. Wagner. Para mim é uma satisfação, viu? Muito obrigado. Obrigada.
E a gente continua o nosso programa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós vamos falar sobre cartões de crédito, falar sobre as suas finanças, que eu sei que a gente precisa tocar bastante nesse assunto, né? Então volte aqui comigo para você aprender mais. E nós saímos com imagens de Brasília, Distrito Federal, canal 414. O Parque Dona Sara Kubitschek, conhecido como Parque da Cidade, é o maior parque urbano da América do Sul e um dos maiores do mundo. Já eu volto. E o próximo domingo, dia 11 de agosto, é Dia dos Pais e você vai estar aqui com a gente na nossa programação, não vai? Olha só o que nós vamos ter no Em Casa com Adriana Arides, a participação do diácono Léo Rabelo, que é fundador e também vocalista e líder da banda Dominus. E você já sabe, a Adriana Arides conduz um bate-papo, vai trazendo um pouco mais da vida daquela pessoa, um pouco mais da voz ali ao vivo para você que acompanha em todo o Brasil. Então a sua programação do Dia dos Pais aqui com a gente Em Casa com a Adriana Arides às 5 da tarde com o diácono Léo Rabelo. Agora para você esse recado, você que gosta de economizar com a sua conta de energia elétrica. Lucas, hoje é com você. Muito obrigado, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, você de casa. Você que gosta de economizar, se tem uma conta que a gente não fica sem e tem que pagar todo mês, é a conta de energia, né? Então, para te ajudar a pagar mais barato na conta de energia elétrica, você que paga de R$300 acima, você vai ligar agora no 0800 300 4747, vai falar na Central do Fatura Barata hoje para você começar a fazer economia na sua conta de luz, de 10% até 30% na sua conta de luz todo mês, para você fazer uma economia que, vai te ajudar a ter dinheiro de sobra, vai te ajudar muito. 0800 300 4747 é o telefone, você não paga ligação, não paga para fazer cadastro com fatura barata, não tem instalação, você não precisa ficar preocupado com cobrança, porque é um serviço gratuito para você, é um benefício que eu estou trazendo aqui, lembrando, isso aqui não é venda, tá? É informação que vai te ajudar a ter economia de sobra e, além dessa economia, você vai ter dinheiro para aproveitar o lazer com a família, vai sobrar dinheiro para você aproveitar e fazer um passeio com os filhos, quem sabe pagar aquele sorvete que a patroa, que o patrão já pede há muito tempo. Você vai ligar agora 0800 300 4747, fazer seu cadastro gratuito, é importante já ter sua conta de energia em mãos, até porque é preciso dos seus dados. Não consulta se seu nome está limpo ou está sujo, não vai consultar se tem alguma conta em atraso, pelo contrário. Consulta somente se é a partir de R$300 que você paga. Liga 0800 300 4747, aproveita o benefício do Fatura Barata e faz sua economia. E eu volto com você, Carol. Obrigada, Lucas. E olha que o pessoal de Fortaleza, região metropolitana, está se preparando para uma grande caminhada com Maria, que vai acontecer no dia 15 de agosto, o dia que a padroeira da cidade, Nossa Senhora de Assunção, estará sendo acompanhada por milhares de pessoas, porque essa é uma caminhada já considerada como patrimônio cultural e material que se fala. E Dom Gregório Paixão, que é o bispo de Fortaleza, falou sobre toda essa expectativa e toda essa preparação com tamanha devoção do povo de Fortaleza. Acompanhe comigo. A tradicional Caminhada com Maria, realizada pela Arquidiocese de Fortaleza desde 2003, ocorre na próxima quinta-feira, 15 de agosto, no dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense. Este será o primeiro evento sob a liderança do arcebispo Dom Gregório Paixão, que assumiu a arquidiocese em dezembro do ano passado.
Em coletiva de imprensa na Faculdade Católica de Fortaleza, Dom Gregório, Padre Vander Lúcio e representantes das Forças de Segurança e Mobilidade de Fortaleza apresentaram o plano operacional para a caminhada. Durante o período da manhã, haverá missa, no local da missa ali no santuário, estará totalmente bloqueado para o trânsito de veículos. À medida que a caminhada for avançando na Avenida Leste-Oeste, a IMC fará os novos bloqueios para dar maior segurança, fluidez, a caminhada com Maria até chegar à Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde haverá os bloqueios em todo o entorno da Catedral para que haja a missa campal em frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza. Se é para mim uma experiência extraordinária, fantástica, a caminhada com Maria, a fé, deve ser também um desejo meu que muitos outros sejam alcançados pela fé e pela experiência do encontro com a pessoa de Jesus. Então é por isso que nós estamos nos envolvendo e queremos que a caminhada com Maria seja o ano todo em uma cultura que envolve a experiência de fé de todos nós. No dia 15 de agosto, a celebração se inicia com missa presidida pelo arcebispo, ao meio-dia no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha. Às 14 horas, os peregrinos iniciam a caminhada em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza, no centro, onde a imagem da padroeira será coroada. Durante o percurso, os fiéis recitam um rosário, cantam e participam de orações no que a Arquidiocese considera a maior manifestação pública de fé realizada nas ruas de Fortaleza. A Caminhada com Maria foi idealizada há 21 anos. Neste ano, o evento traz como tema Peregrinamos com Maria no Ano da Oração e como lema, Senhor, ensina-nos a rezar, em alusão ao Ano da Oração, decretado pelo Papa Francisco em preparação para o Jubileu da Esperança, que será celebrado em 2025. Uma profunda alegria de um povo que caminha como exemplo de pessoas que desejam o novo, desejam sempre caminhar com Deus, mas também percebem que não estão sozinhas e podem receber a colaboração de todos aqueles que caminham juntos. Então, é um momento de profunda fraternidade, de comunhão, de alegria e de fé. Tá aí o convite feito pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, a você que vai participar desta grande caminhada com Maria. E olha, eu sei que eu prometi uma coisa com você, de falar sobre o seu cartão de crédito, só que então não vai dar tempo de falar hoje, tá? Mas eu já me comprometi aqui com a produção, eles me prometeram também agora, viu? A gente vai trazer para você na próxima semana, porque nós vamos falar sobre segurança de cartão de crédito, entendeu? É muito importante. Então, fique conosco na nossa programação e nós nos encontramos amanhã aqui às 3h30 da tarde. Fica com Deus.